Você aí gosta de assistir a reality shows? A verdade é que gostando ou não gostando, a gente sempre acaba acompanhando de alguma forma. Seja nas conversas entre amigos, família ou mesmo nos noticiários. E quais devem ser os limites quando o assunto é a observação da vida alheia? A sociedade já não faz isso através das redes sociais? Sempre tem uma câmera apontada pra gente, mas a gente nunca sabe de qual show somos protagonistas. Eu sou a Mivik E eu sou Samu Strazer. e no programa de hoje o nosso reality show vai ser aqui. E você vai ser o nosso grande irmão, pode ser? Pode ser. Pessoal, começando o Pode Ser de hoje. E Samuel, eu queria perguntar pra você, você gosta de assistir reality shows? Não vou ser hipócrita, adoro um reality show, Vic. Mas eu gosto do reality show da galera fazendo alguma coisa, não só convivendo, sabe? Tipo, tem um que chama Hyperdrive na Netflix, que é uma galera que dirige e faz drift nos carros e tal. Aí tem todo o lance de background também, né? Ah, da onde eles vieram, eles arrumando o carro, eles convivendo e tal. Mas eles fazem uns negócios absurdos, assim. Eu gosto de assistir. De comida também, principalmente. É legal citar isso porque quando a gente fala de reality show, vem muito, acho que acredito, principalmente para os brasileiros, Big Brother, que é o mais popular e todo mundo, muita gente gosta de assistir e acaba acompanhando e como a gente disse, acaba acompanhando às vezes mesmo sem querer, porque se você não tá falando, alguém da sua casa tá falando, os amigos estão falando, o reality vira notícia, então isso tá nos noticiários. E o BBB estourou realmente a bolha da galera que assiste, né? Exatamente. Todo mundo, até, tipo, ele é aquele tipo de assunto que ele, pelo menos, falarem mal, vão falar dele, né? Exatamente, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E o Big Brother é mais ou menos por aí. E a gente viu principalmente também, né, Samu, que durante a pandemia também aconteceu todo um evento, porque todo mundo estava naquela situação de não sair de casa, então as pessoas estavam mais em casa, né, presos. Então, ver o Big Brother, se identificar com aquilo, então assim, eu tô preso dentro de casa, eles também estão. E aquilo do senso comum também. Muita gente assistindo a mesma coisa, porque querendo ou não, quando as plataformas, né, de streaming vieram, hoje a gente não tem mais tanto, sei lá, aquela rotina que os nossos pais, que os nossos avós tinham, que eles ligavam a TV e todo mundo estava assistindo a mesma coisa, Tinha né? Hoje que ser no horário, né? Exato, hoje a gente tem a opção de assistir o que a gente quer, a hora que a gente quer. On demand. Exatamente. E com o Big Brother aconteceu, ainda acontece isso, né? De muitas pessoas assistindo uma mesma coisa. E é interessante a gente falar que no BBB que aconteceu durante a pandemia, que foi aquele que tinha o Prior, Babu, né? O Pyong. Isso. Ele aconteceu durante a pandemia, a galera entrou lá, ainda não tinha chegado no Brasil. Exato. E aí começou as audiências a estourarem assim. Inclusive, esse BBB teve uma das maiores votações da história de reality shows pelo mundo. Que foi no paredão lá entre a Manu e o Prior. E a gente tem esse popular, né, que é o Big Brother, mas a gente tem vários outros tipos de realities. E a gente sempre tem, então, a participação, né, de pessoas. A gente tem o monitoramento, né, que pode ser constante ou não. E eu acredito que existem vários tipos, né? Na verdade, existem vários tipos de realities, igual você disse, né? Dos que você gosta de assistir. Então tem de cozinheiros, tem de moda, tem de relacionamento. Inclusive, casamento às cegas tá bombando. Eu acho que seria o segundo mais popular, assim, pelo que o meu senso comum me diz que o casamento às cegas vem em segundo lugar depois do Big Brother. Tá porque todo mundo falando, assim, e... Nossa, eu assisti alguns episódios lá em casa, né, acompanhando a Gabi, e, meu, é bizarro, assim, o pessoal fica se encontrar, não sabe nem quem é e já pede em casamento e tal. Meu, exato, é muito. E eu não acompanho, eu acho que eu não acompanho nenhum reality show muito de perto, mas eu acompanho os noticiários, eu tento ficar por dentro das discussões. E o Casamento às Cegas é um que ele levanta várias polêmicas, porque é igual você disse, né? As pessoas elas vão conversando, elas não se conhecem, e daí tem aquele momento, então, que elas vão se ver pela primeira vez e vão decidir, então, se elas querem ficar juntas ou não. E daí a aparência, ela conta muito naquela hora. Você vê que os
participantes tem aquele choque. E nesse momento, várias questões, né, várias discussões sobre preconceitos, né? Recentemente a gente teve uma polêmica sobre gordofobia. Então, assim, essas pautas são muito levantadas com esses realities. E daí a gente tem vários outros, né? Tem de sobrevivência e tudo mais. Esses aí eu acho legal, porque teve um outro reality show que foi muito popular no Brasil, que foi o No Limite. No Limite. Né? Uhum. Que aí é sobrevivência. E tem, assim, na mesma linha, a gente tem um clássico que é o Largados e Pelados. Verdade. Esse daí eu não consegui de É jeito uma nenhum. aflição assistir aquele negócio. Meu pai é viciado nesse reality, porque é um reality que os caras têm que ficar 15, 20 ou 40 dias pelado no meio da selva, sobrevivendo. Eu acho um absurdo Não, isso. é insano. Eu só fico pensando assim, se um bicho entra na minha... É assim, eu acho... Desculpa, gente, eu vou manter o padrão. Mas assim, ficar tão exposto, né? As pessoas sentam no chão e teve um cara que ele se machucou feio nesse sentido. Ele sem roupa, sem proteção nenhuma. As pessoas acham que poderiam ter pelo menos uma proteção, né? Então, zero. E ele realmente teve um corte feio, assim. Ai, e ele não desistiu. E o cara virou, tipo, uma lenda do Largados e Pelados, né? Mas, assim, são realities que colocam o ser humano em uma condição extrema. Sim, né? sim. E é um tipo de reality show. E eu acho que a gente pode até fazer uma comparação com Jogos Vorazes, que a gente falou aqui já nos episódios anteriores, né? Que também coloca lá uma galera numa arena para sobreviver. Sim, sim. E é um reality de Tem várias sobrevivência. comparações, né, que a gente pode fazer, colocando a vida real e a ficção. E antes de começar esse programa, Samuel, eu estava perguntando aqui para os nossos produtores, diretores que estão aqui atrás das câmeras, o que eles acham de reality shows. E a Rafa e o Vitor falou algo mais ou menos semelhante, que os reality shows, eles têm uma polêmica grande, né, principalmente como realities como o Big Brother, que as pessoas falam que às vezes as pessoas passam dos limites, é muita exposição, tem toda... tem várias críticas, né, para programas como esse, que expõem demais as pessoas e que são um conteúdo muito supérfluo e tudo mais. E eu perguntei para eles, né, vocês acham que os realities são um malefício para as pessoas? Aí eles responderam algo do tipo, as pessoas são os malefícios das pessoas. Então, assim, a gente tem um monitoramento constante, mas não é como se a gente já não vivesse isso na vida real e na realidade. Então, nós somos espectadores uns dos outros e nós estamos constantemente filmando uns aos outros. Hoje, mais do que nunca, né? Com o advento das redes sociais, popularização dos smartphones, ou seja, igual a gente falou na introdução, sempre tem uma câmera apontada pra gente, né? Salvo a galera que é extremamente low profile, né? A gente sempre está à mercê do julgamento, né? Exato, e do cancelamento. E do cancelamento. Antes acontecia ali dentro do nosso bairro. Fulano fazia alguma coisa, começava uma fofoquinha ali de vizinhos e tal. Hoje, gente que tá do outro lado do mundo pode pegar e te julgar. Exato, e assim, com o vídeo ali, não é nem mais, nossa, tal pessoa fez aquilo, aí você fica, nossa, mas será que fez mesmo? Hoje a gente tem os prints e os vídeos que só pioram a situação. E eu lembro muito de Paciente 63, que a gente já falou aqui. Sim, verdade. Que no futuro lá do Paciente 63 foi criada mais ou menos a egrégora, que eles chamavam, que não era nenhuma entidade governamental ou um órgão. Ele era, na verdade, a junção, né, o efeito manada da opinião pública, que quando alguém fazia alguma coisa que era considerada errada, aquela pessoa, aquela empresa era completamente cancelada, né? E, inclusive, eles falam lá, né, na história, a egrégora teve um pico, e aí que era praticamente impossível de se viver, porque, sei lá, se você deixasse um papel cair no chão e alguém tirasse uma foto, você já ia ser considerado um cara poluidor e tal, e aí já era a sua vida. Algo até que a gente falou já no episódio que a gente citou, o Paciente 63, parecido com o Black Mirror. É, aquele episódio, né?
que eu esqueci o nome agora, não vou lembrar. Mas a realidade do paciente 63, ela é bem assustadora no sentido de que existe um vírus, né, então que forçou as pessoas, parecido com, né, a pandemia da Covid que a gente acabou de viver, então teve esse vírus que fez com que as pessoas tivessem que se ficar em quarentena mesmo, ficarem exilados. Então o contato que as pessoas tinham era totalmente virtual. Então se você era cancelado virtualmente, você já era, você estava isolado. Se você morasse sozinho, tipo, já era, você estava sozinho. E a gente vai falar mais sobre isso no segundo bloco. E o reality show, né, falando do Big Brother, que talvez seja o mais popular aqui no Brasil, ele foi inspirado na ficção. Então a gente tem um livro muito famoso, né, de um escritor britânico, o George Orwell, que escreveu 1984, e lá a gente tem o Big Brother, que seria o grande irmão, então, que é uma entidade, né, que vigia as pessoas 24 horas por dia. E Vicky, eu não sei você, mas o Big Brother, ele, né, o programa é de origem holandesa, eles que deram o nome lá, mas se inspirar nesse Big Brother do George Orwell para dar o nome de um programa parece muito trash quando você... Não, é pouco pesado, né? Pesadíssimo, porque assim, era uma ditadura mundial, né? O cara sumia com a galera, manipulava a verdade. Exato. Então, assim, a referência foi muito pesada. Tanto que, procurando notícias, né, para realmente saber se o programa Big Brother foi inspirado no livro, eu encontrei diversas notícias, tipo, canais, assim, reais mesmo, Terra, UOL, o Exame, que falam isso, que realmente foi inspirado, mas tem algumas falas aí do autor que, mas, né, não é bem assim, não sei o quê. Mas a gente continua no segundo bloco. E a gente está de volta com o Pode Ser, e voltando, né, do ponto que a gente tinha parado, a gente estava falando aqui do Big Brother, que é, né, talvez o principal, né, o maior reality do Brasil, e que ele teria sido inspirado, então, no livro 1984, do George Orwell. Então, a gente estava comentando, né, sobre o quão problemático é essa inspiração. Caramba. Porque esse livro, 1984, então, ele conta sobre uma realidade distópica, uma realidade que seria uma realidade futurística. É que, assim, o livro ele foi escrito em 1949. E daí, ele retrata a sociedade em 1984. Então, seria um futuro distópico, só que como a gente já está em 2023... Graças a Deus, não concluiu. Esse futuro não chegou pra gente. Exato. E daí, na história do livro, o que acontece? Acontece uma grande guerra, algo parecido com a Segunda Guerra Mundial, só que, né, com bombas atômicas, assim, uma guerra pesada, que vai meio que acabar, assim, com as estruturas que existiam, né, da sociedade. Políticas. Sim, né? E daí as pessoas, regimes totalitários, né, vão começar a acontecer. Então, as pessoas que tinham ali mais força vão começar a controlar o mundo, que ficou dividido em 3. E uma dessas 3 partes, né, seria a Oceania, e é onde se passa a história, né, principal do livro, que é onde mora o Winston, que ele é um cidadão lá de meia idade, que mora que trabalha. E ele trabalha, inclusive, no Ministério da Verdade, né, Vicky? Que é problemático isso aí. É um Ministério da Verdade, mas ele não analisa as coisas para ver se é verdade ou não. O trabalho dele é reescrever as coisas, né, as notícias, os fatos do passado, né, que estão aí nos livros e tal. É o Ministério da Fake News. O Ministério da Fake News. Que eles chamam de Ministério da Verdade. Ele tem que escrever de acordo com a vontade do partido. Exatamente. E o líder do partido é o Big Brother. Exatamente. Então, o Winston, ele mora, né, na Oceania, que é uma dessas 3 partes, e na Oceania é o regime totalitário, né, que governa é o partido, que tem, então, como entidade superior o Big Brother, que seria o grande irmão, que essa, né, ser que controla as outras pessoas através da fiscalização, do monitoramento, né, 24 horas das pessoas. Então, todas as pessoas são gravadas, filmadas pelas teletelas, então todo mundo
é viciado o tempo inteiro nesse universo. E essa é a proposta do Big Brother, o programa, o reality show, né? As pessoas serem vigiadas o tempo inteiro. O tempo inteirinho. Elas têm uma câmera dentro do banheiro na hora que elas vão tomar banho. Né? Exatamente. Então, assim, é todo momento. Ainda bem que pelo menos o número 2 eles conseguem fazer em paz. Né? Nossa Senhora, eu acho que eu ia ficar lá umas 5 horas por dia lá, tirar um cochilo, meditar e tal. Provavelmente você levaria uma bronca por isso, Samuel. Por isso que eu acho que eu não seria um bom participante do BBB. Uhum. E eu acredito que uma das grandes assim, pontos que o livro 1984 vai ter com o reality show é a ideia de pessoas denunciando pessoas. Porque o que acontece? O Big Brother não é um regime totalitário, as pessoas não estão lá sofrendo, sendo torturadas. Elas assim. podem sair. Não pelo menos pelo programa, né? Se uns aos outros começarem a se prejudicar ali, tudo bem que tudo tem limites, né? Eles não podem se agredir e existem essas regras, né? Tanto verbalmente quanto também. São expulsos, né? Quando fazem algo que não é permitido. Mas eu acredito que a ideia que é pega do livro para fazer o reality, essa questão de pessoas denunciando pessoas. Então, pessoas o tempo todo vigiando umas às outras e avaliando qual comportamento é aceitável ou não, o que está de acordo com o que o total quer ou não, e aquilo, né? De tipo... denunciar mesmo o comportamento alheio. E no Big Brother, uma pessoa faz isso com a outra, e no Brasil, o público faz isso com os candidatos. Com a galera que tá lá participando. E uma coisa que é bizarro, que às vezes em algumas edições acontecem, parece que tem um grupinho lá dentro da casa que tá muito convicto, assim, de tudo que tá fazendo, que, putz, a galera lá fora vai estar achando isso, então a gente tem que se posicionar, que tal, não sei o quê, porque é jogo, papapá. E, na verdade, aqui fora, a sociedade, de um modo geral, não tá curtindo esse comportamento que eles acham que a gente tá curtindo. Uhum. Então, assim, lá dentro, enclausurados, né, eles são observados, eles não têm a visão de fora. Eles não sabem se o comportamento deles é certo ou é errado. Né? E é mais ou menos o que acontece também lá em 1984. A galera tem que se comportar de acordo com a moral do partido, mas o partido a qualquer momento pode achar que aquilo lá não é legal. Uhum. Né? Tanto que, por exemplo, se não me engano, no livro, os relacionamentos amorosos, eles não é visto com bons olhos. Uhum. Né? Porque a galera que é muito apaixonada... O amor é um problema. O amor é um problema. Tem um outro filme, se não me engano, é o Doador de Memórias, que também é meio assim. A galera vive numa sociedade lá, um futuro meio distópico. Não é que eles são observados, tem câmera e tal, mas eles são monitorados e eles são controlados. Eles tomam um remédio todo dia lá para não terem vontades próprias. E, por exemplo, a arte foi excluída desse futuro aí, para eles não terem opiniões. Para a opinião deles é a opinião coletiva e uma só. E falando em opinião coletiva, eu acredito que o que fica muito quando tem o Big Brother é toda aquela discussão de o Big Brother é legal, o Big Brother não é legal, as pessoas que gostam muito, as pessoas que odeiam. Então, realmente, as opiniões sobre o reality são muito diferentes, né? E eu acho, dando a minha opinião agora, que falar sobre a vida é muito difícil falar o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Tipo, a gente é muito subjetivo pra gente ter essa visão maniqueísta, né? De falar isso é bom, isso é ruim. Por exemplo, o Big Brother e outros realities levantam questões muito importantes, né? Como a gente estava falando antes, né? Questões como racismo, gordofobia, relacionamentos abusivos, coisa que a gente viu muito na edição desse ano, né? E acho que em todas as edições sempre tem algum escândalo relacionado a isso. Mas essas pautas são levantadas e, querendo ou não, trazem reflexões para dentro das casas. Então, até mesmo para famílias que, né, e pessoas, às vezes, que nunca ouviram falar de inteligência emocional ou do que é uma violência
contra a mulher, o que é uma violência contra uma pessoa que é diferente de você. Então, essas pautas, elas vão sendo levantadas. E eu acho que essa é uma discussão importante. Eu acho que tem muita gente que acaba caindo no campo da hipocrisia porque fofoca sobre o vizinho, sobre o primo, sobre o tio, sobre não sei o quê. Tem um olhar julgador que a gente tem que se observar muito, porque a tendência é que a gente julgue os outros, né? E acaba falando, nossa, é uma perda de tempo esse Big Brother e tal. E assim, tudo bem você gostar ou não gostar, é um programa que é entretenimento, então se aquilo não te entretém, beleza, é só não assistir. Mas aí a pessoa fica julgando a pessoa que está julgando outras pessoas. Fica julgando as pessoas que estão julgando outras pessoas, que é quem assiste o BBB. Mas levantam boas questões, né? Mesmo que você não goste de assistir, vale a pena, pelo menos nessas discussões que realmente furam a bolha do programa, da galera que é fã, que assiste, é uma reflexão que leva para a sociedade, né? Eu lembro na edição lá de 2020, né, que o Babu, ele deu uma aula sobre racismo o programa inteiro, sabe? E mesmo que você não goste da personalidade do cara, ele é ranzinza, ele não sei o quê, não gosto dele, ou não gosto do BBB, você tem que admitir que ele contribuiu muito com a discussão, né, fora do programa. Sim, essas discussões, elas vão sendo muito fomentadas, né, na vida real. E daí, indo para o lado não tão legal assim, a gente tem as outras questões polêmicas. E daí, trazendo um pouco mais da história do livro, do 1984, existe uma discussão sobre a instrumentalização das pessoas, né? Não no livro, mas pegando o que o livro faz com as pessoas. Então, a partir do momento que você está sendo vigiado o tempo inteiro, você acaba sendo uma ferramenta de segurança também. Então, por exemplo, se tem se tem alguém fazendo alguma coisa fora dos padrões, fora do que é considerado certo, uma pessoa acaba denunciando a outra. Então, o seu vizinho, ele vai estar ali de olho na sua vida, e se ele percebe alguma coisa estranha, ele pode te denunciar. Então, a instrumentalização mesmo. As pessoas passam a ser, além das câmeras, também uma outra forma de vigilância. Então, eu acredito que talvez a crítica que Big Brother, o reality e o livro tragam pra gente seria isso, né? Das pessoas realmente serem as julgadoras umas das outras, né? E a instrumentalização. Então, muitas pessoas são extremamente canceladas, e até quando saem do programa, elas enfrentam uma realidade difícil, porque elas se tornaram ali, então, um objeto de julgamento e tudo mais. Então, essas seriam as questões polêmicas, né, que realities desse tipo, né, trazem, né, a superexposição das pessoas, e até onde, né, essa exposição é ok ou não. Tem um filme que leva isso ao extremo, um pouco diferente, que é o Show de Truman. Que, na verdade, tem um cara só que ele não é um personagem, né? Que é o Truman. Né? O filme, ele fala sobre um menininho que ele nasceu e já botaram ele num mundo criado. Todo mundo em volta dele... Isso é um spoiler, tá? Mas... Falou o filme inteiro. O filme... já é antigo, cara. Não é mais spoiler, mas vale a pena assistir. Todo mundo em volta dele é ator. A mãe, a esposa, todo mundo é ator. E assim, é um fenômeno global. Todo mundo assiste o Show de Truman. Só que ele começa a achar esquisito, né? E ele começa a buscar a verdade, né, fora daquele show. E ele é observado a todo momento. Mas, a gente volta no próximo bloco com mais algumas informações no nosso programa aqui sobre reality. Estamos de volta e a gente estava falando de algumas produções que falam de reality e não são reality. Eu lembrei do Onisciente, Vicky. O Onisciente também, verdade. E tem que é meio que 1984, só que é uma produção brasileira, né? A gente já falou aqui no Pode Ser, que tem uma câmera que acompanha todo mundo a todo instante para julgar, para
monitorar o comportamento da galera, né? E é legal que é uma produção brasileira. Fala sobre isso. Mas, Vicky, você, de qual tipo de reality que você gosta? Então, na verdade, há pouco tempo atrás eu não era muito de assistir realities. Não costumava acompanhar muito nada, eu acho que nada assim, realities. Porque eu já gosto de assistir tanta coisa. Se eu começar a assistir reality é um rolê porque ele vicia. Tipo, você realmente quer saber o que vai acontecer com aquela pessoa. Então, e que é uma pessoa de verdade, né? Ela não tá interpretando ali, lógico que a gente não sabe se existem jogos combinados, então pessoas que realmente fazem coisas combinadas, né? Se o programa é um programa roteirizado ou não. Mas a gente acredita que não, né? Que sejam as pessoas ali mesmo, então a gente sofre mais ainda com as pessoas. Recentemente eu tô assistindo a Batalha do 100, que é um... Gente, é um rolê, assim, de... Se você começa a assistir produção coreana, é difícil parar. E eu tô assistindo a Batalha do 100 agora, que é uma produção coreana, e ela não sei se ela se enquadra em programa de sobrevivência, mas assim, eles estão ali pra ver quem é o mais forte. Então eu tô assistindo esse. Não, é maneiro. E tem um parecido que já teve há um tempo, que é aquele Ultimate Beastmaster. Verdade, eu acho tem legal. Ninja Warrior. Eu gosto de realities assim. Porque mostram as pessoas fazendo umas coisas incríveis, sim, os super-heróis, assim, quase da vida real, mulheres e homens, que eles realmente são muito fortes, né? E eu gosto bastante de reality de comida. Falei um pouquinho no começo, mas, nossa, reality de comida é muito legal, sabe? Que a galera tem um tempo para fazer um prato e aí tira um coelho da cartola e bota na panela o coelho e faz um mega prato de coelho. É muito bom. Eu gosto de assistir o Bake Off, que é de sobremesa. Nossa. Gosto de doce, então gosto de assistir Bake Off. É verdade. Imagina um Bake Off especial do episódio de pudim, Vicky. De pudim. Eu ia fazer um pudim de 5 metros. Mas pra gente, né, indo concluir, né, as nossas ideias sobre esse episódio, né, eu acho que uma série que ficou bem famosa também é Round Six. Eu acho que todo mundo assistiu, talvez seja ainda a série mais assistida da Netflix. E mostra, assim, não é um reality aberto para todas as pessoas assistirem, mas pessoas ricas, né, montam aquele jogo. E as pessoas ali que participam, elas precisam sobreviver. Então, no final, sobrevive uma pessoa só, que em tese ficaria com um prêmio em dinheiro. Mas essa série é uma série que traz, né, o extremo, o cúmulo do que seria da espetacularização do ser humano. Então, você coloca as pessoas em situações completamente horríveis, assim, para brigar por dinheiro. Coloca uma contra as outras, literalmente. Isso vira entretenimento. Então, eu acho que essa série traz uma crítica que existe, sim, um limite, né? A gente vai vendo que, com o passar dos anos, as séries elas vão ficando mais desafiadoras, elas vão querendo trazer novidades. Então, acho que fica também uma reflexão, assim, de até onde tudo pode ir, né? Até, igual você falou no limite, né? E dos largados pelados, não lembro o nome desse. Largados e pelados. Largados e pelados. Então, quais são os limites, né, de você colocar um ser humano, tanto psicológico quanto físico, numa situação em que ele vai ali lutar muitas vezes por um prêmio em dinheiro, e para ser um show, né, porque isso são shows. Então, você coloca pessoas e Por que eu tô tentando falar essa palavra de novo? Exatamente. E daí você faz um show com a pessoa, mostra a vida dela ali. Então, acho que fica só essa sensibilidade, assim, de até onde a gente critica os outros. E também para os programas, né? O que os programas fazem. E a gente, como público, né? Se a gente dá muita audiência para uma coisa, significa que a gente tá gostando dessa coisa. Então, às vezes a gente também toma cuidado para, né, aquilo que a gente assiste, até onde a gente acha legal mostrar, né? E assistir. Eu acho que os reality shows, assim, eles convencem tanto a galera e geram tanto engajamento justamente por causa disso. Porque as pessoas gostam de ver como outras pessoas reagem às coisas. Exato. A gente até fica se colocando tipo, nossa, será que se eu estivesse participando disso eu conseguiria sobreviver ou aguentar? Ou, né, ou me relacionar melhor, tal, com os outros. Será que eu ia ser ético ou não? E acaba sendo popular porque a gente
num nível, às vezes, talvez sádico, sente uma empatia ou se vê ali ou julga com a nossa régua, né, a medida. Enfim, vale a pena a gente pegar e analisar na nossa cabeça se a gente está assistindo para julgar, se a gente está assistindo, às vezes, até para aprender, né, com alguma coisa. Enfim, realities, eles não precisam ser demonizados. A gente pode aprender, igual a gente assiste uns filmes e a gente aprende também, né? Mas é isso, pessoal. O programa de hoje fica por aqui. A gente falou muito sobre reality. Espero que você tenha gostado. A gente volta na semana que vem, né, Vicky? É isso, e a nossa opinião fica em aberto sobre reality serem bons ou não, e cabe a vocês aí, nosso grande irmão de hoje, julgar a gente. É isso aí. Nos vemos na semana que vem. Não esqueça de escutar a gente no Spotify, no YouTube ou no canal aberto aqui da TV Câmara, no canal 12.3. E até mais. Tchau, gente!